O gráfico abaixo corresponde à série histórica de focos de fogo para o bioma Pantanal, produzido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. A detecção dos focos nas imagens de satélite utiliza a mesma metodologia em todas as regiões, todos os dias e por anos seguidos, o que permite análise temporais e espaciais da ocorrência do fogo. Desde 2002, o INPE vem utilizando dados do satélite AQUA-MT, sensor MODIS, como referência. No que se refere às queimadas no Pantanal e aos métodos de identificação de focos por meio de sensoramento remoto, analise as afirmativas abaixo. Bom, nós vamos ter uma sequência de 5 afirmações e nós vamos lá. Assinale a alternativa correta. Então vamos já lendo aqui e já avaliando se elas são corretas ou incorretas. Bom, a alternativa 1 fala o seguinte: a maior parte das queimadas no Pantanal ocorre no mês de janeiro, durante o período úmido. Bom, a gente tem visto com uma certa frequência nos noticiários, nos últimos anos, o aumento do número de focos de incêndio no Pantanal. E naturalmente isso vai se dar nas épocas de seca, né? E não no período úmido. No período úmido é mais difícil que pegue fogo naturalmente, vai ser mais fácil de pegar fogo em períodos secos. Tá? Então só durante o período úmido aqui já meio que mata a nossa questão. E também, né, que esse período de seca é o período de agosto, então que é ali onde tem o mês do fogo e tudo mais. Então a opção 1 ela é falsa, né? Se dá no período de seca, que é ali por volta do mês de agosto, e não no período úmido, que é em janeiro. A 2 fala o seguinte: o Pantanal é um bioma dependente do fogo e por isso a alta recorrência de queimadas não acarreta em impactos negativos à fauna e à flora. Bom, aqui a gente tem que ter um certo cuidado, tá? Naturalmente essa afirmação ela é falsa, tá? Porque o Pantanal ele é a maior planície alagável do planeta. Então como poderia uma planície alagável ser dependente do fogo? Porém, a gente tem que lembrar que o Pantanal ele é um bioma de transição. O que significa isso? Ele é um bioma que ele está entre biomas principais. E no caso do Pantanal, ele é um bioma que ele vai estar ali entre florestas tropicais, caatinga e cerrado. Tá? Então ele vai conservar alguma característica desses 3 biomas principais, né? Que se fundem, que se encontram nele. E sim, aí sim, o cerrado ele tem uma alta recorrência de queimadas, né? Claro que o cerrado hoje ele é o bioma que mais está sendo destruído pelo fogo, se eu não me engano, pelo menos agora, no final de 2024. E não é sobre isso que eu estou falando, mas o cerrado ele sim tem uma certa resistência e até dependência do fogo para a fertilidade do solo. Tá? E o Pantanal, em alguma região dele, ele conserva essa característica desse bioma que faz parte dele também, que é o cerrado. Então existe uma parte pequena do Pantanal que sim, que a recorrência do fogo ela não é assim tão prejudicial quanto tem sido nos últimos anos os focos de incêndio criados por atividade humana. Beleza? Então não confundir as coisas. O bioma Pantanal ele é um bioma de transição que ele carrega as características daqueles biomas principais que se encontram nele. Entre eles o cerrado, que pode sim depender do fogo, e em alguma parte do Pantanal você vai ter que essa dependência ela não é maléfica. Mas a maior parte do Pantanal ela não é dependente do fogo. Tá? Muito pelo contrário. É espantoso você ter uma planície alagável pegando fogo, claro. Isso é fruto dessa planície alagável não estar mais alagada, não só pelo período natural de seca, mas por secas que têm sido recordes mais a atividade humana, beleza? Então falso, e só bastante atenção aqui para não confundir essas duas coisas, tá? Então falso. A 3 fala o seguinte: por meio do gráfico apresentado, é possível calcular a área total queimada no bioma entre 88 e 2020. Então aqui no gráfico a gente tem aqui o total de focos de incêndio todos os anos. Aqui no eixo horizontal nós temos os anos, e aqui no eixo vertical nós temos o que? A área? Não, nós temos o número de focos. Tá? Então por meio do gráfico é possível calcular a área total
queimada do mioma? Não, não é possível. A gente não tem nenhuma referência ali à área. Nós temos uma referência ali, única e exclusivamente, a números de focos por ano. Então é falso também, beleza? E por último, a alternativa 4 fala o seguinte: os focos são captados por meio de imagens do infravermelho termal, canal que permite obter informações de energia emitida pela superfície. Bom, tá ali, ó, infravermelho termal. Infravermelho, uma faixa do espectro magnético que a gente não enxerga. Termal, ligada à temperatura, canal que permite obter informações de energia emitida pela superfície. Na verdade, essa energia é térmica, né? Ou seja, ele usa uma tecnologia que através do infravermelho ele enxerga pontos de temperaturas mais altas e entende que aquela temperatura ali só pode ser, né, devido à temperatura em si, focos de incêndio. Verdadeira. Essa é a tecnologia utilizada para identificar os focos de incêndio na superfície do planeta. Beleza? Então, a 4 é verdadeira. Assinale a alternativa correta. Bom, apenas a afirmativa 4 é correta. Então, nossa resposta correta, alternativa C.